Vamos agora ver a afirmação, a 10ª afirmação do livro Perguntas e Respostas de Monsenhor de Seguí, que vai dizer o seguinte, e essa aqui é boa, né? Essa daqui a gente sempre escuta, né, das pessoas, principalmente os cristãos que tem por aí. Vai dizer o seguinte, os apóstolos e os primeiros cristãos eram comunistas. Eles eram pobres, punham os novos haveres em comum e eram perseguidos e presos pela autoridade, precisamente como comunistas, né? Essa é a pior bobagem que pode existir, né? Falar que não, Jesus era... A teologia da libertação fala isso, né? Esses padres hereges de teologia da libertação, eles adoram falar isso, né? Que o comunismo é o que Jesus pregava, né? O amor a todos, não julgar, ser feliz, repartir tudo com todos. Primeiro ponto que as primeiras comunidades cristãs, quando diz que repartiam os seus bens entre todos, eles faziam aquilo de livre e espontânea vontade, né? Eles não eram obrigados por um governo que toma o poder, né? Eles não eram obrigados a fazer isso, eles faziam porque eles queriam de bom coração, eles ajudavam o próximo de bom coração e não sendo obrigado e perdendo suas terras, né? E o porquê que eles faziam isso? Como eu disse nos outros vídeos, porque amavam a Deus e amavam o próximo, ajudavam por amor a Deus e não por uma ideologia demoníaca, né? Então dizer que Jesus era comunista, os apóstolos eram comunistas, é a coisa mais estúpida do mundo. Até porque o comunismo ele é totalmente anticristão, né? O comunismo é materialista, ateu. Não existe comunista cristão, comunista católico, né? Pode ser que um ou outro comunista vai na igreja católica lá para fazer uma preza, principalmente em época de eleição, né? Eu nunca mais vi Haddad, Manuela Dávila, essa raça de demônio na igreja de novo indo na comungar. Eu espero que nem vá, porque aquele povo receber comunhão é um sacrilégio, né? Então não existe comunista cristão. Pode falar de Deus, pode falar o que for, mas nunca vai ser cristão, porque defende uma ideologia que assassinou milhares e milhares de pessoas, uma ideologia que persegue os cristãos, uma ideologia abortiva, uma ideologia contra os princípios morais cristãos, né? Então vai ser tudo aquilo menos cristão. Quando você pega os primeiros cristãos, o porquê eles eram perseguidos? Eles eram perseguidos porque eles pregavam o evangelho, né? É por isso, eles não eram perseguidos porque eles faziam algazarra no império, né? Eles não queriam tomar o poder do imperador, do rei, né? Eles eram perseguidos porque eles falavam de Cristo. Eles incomodavam o império falando a verdade, pregando a Cristo e não fazendo anarquia baderna e pregando porcaria. Muito pelo contrário, né? Eles eram perseguidos porque eles tinham um senso moral diferente do império. Eles eram perseguidos porque eles acreditavam em Deus, eles criam em Deus e amavam a Deus, o único Deus acima de tudo, e não os vários deuses do império. É por isso, se comparar com os cristãos, é um negócio, é até ofensivo, devia ser pecado mortal você comparar essa corja de comunista demoníaca com os primeiros cristãos, e principalmente com Jesus, né? Olha que absurdo é fazer um negócio desse. Então o Monsenhor ele vai dizer, tais eram os primitivos cristãos, anjos vestidos de carne mortal, homens mortos para o mundo e para si mesmo, não vivendo senão em Jesus Cristo, não suspirando senão por uma eternidade bem-aventurada. O que o grupo comunista faz é aspirar aos bens terrenos, somente os bens terrenos. Eles nem creem na eternidade. Para eles a eternidade, a religião é o ópio do povo, né? Então os primeiros cristãos morriam porque aspiravam à eternidade acima de tudo, viviam para a eternidade, não viviam para o materialismo que o comunismo prega, né? Eles repartiam as coisas entre o próximo porque eles sabiam que o apego às coisas materiais era algo totalmente absurdo e desnecessário, porque a vida eterna era o que importava, né?
Então eles não eram pobres, eles não adoravam a pobreza igual esse povo adora, né? Eles eram desapegados dos bens terrenos em vista da vida eterna, certo? Então, vai dizer aqui, né, o Monsenhor: vós não sois cristãos, sois anticristãos. Os apóstolos e seus discípulos eram perseguidos por causa das suas virtudes. Quanto a vós, anarquistas, sois perseguidos por causa dos vossos furores. Eles pretendiam santificar o mundo, vós procurais incendiá-lo. E isso literalmente, né? Olha quanta igreja que estão tacando fogo, né? Grupos que fazem parte desse tipo de mentalidade demoníaca, tacando fogo em igreja. Aquela, se não me engano, prefeita de uma cidade, aquela infeliz, mandou prender o padre porque o padre pintou a cruz que era da paróquia, né? Olha o nível que tá. E é esse povo que na época de eleição vai na igreja para ficar falando que quer ajudar os pobres e que é cristão e que só faz aquilo que Cristo ensinou. E tem gente que acredita nessa desgraça. E o Monsenhor continua: as suas armas eram a oração e a doçura, caminhavam para o martírio, perdoando a seus verdugos. E vós, de punhal na mão, só albergais no coração a inveja, o ódio e a vingança. Vocês, né, esse grupo comunista, essa ideologia, separa as pessoas em pobres e ricos, homens e mulheres, negros e brancos, né? Então eles só sabem separar as pessoas, criar ódio, criar esse sentimento de vingança, essa dívida social que eles tanto falam, né? E ainda quer se comparar aos primeiros cristãos que morriam pregando a verdade, né? Não se atrevam, pois, os socialistas doravante a usurpar o nome sagrado do Salvador. Não falem mais de perseguições, de martírio, de Calvário. Eles estão, é verdade, no Calvário, porém figuram aí como o mau ladrão crucificado por seus crimes e não como o divino Filho de Maria. Então, quando você vê comunistinha querendo se comparar aos apóstolos, querendo se comparar a Jesus, né? A pessoa dessa merece um soco na boca. Ah, mas é violência. Que isso? Você pega aí os santos aí antigamente, né? Me fugiu agora o nome do santo, mas era um que lutou contra as heresias. Depois, se eu lembrar, eu coloco na descrição do canal. Ele era o primeiro a defender que herege, né? Quando alguém falava alguma coisa tal que ia contra o nome de Jesus, tinha que tomar um soco na boca, né? Hoje em dia é que tem essa mentalidade, esse povinho frouxinho, né? Todo mundo delicado, todo mundo só fala de amor, 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 amor. E esse grupo aqui ataca a Igreja Católica, ataca a moral cristã, ataca Cristo, ataca Maria, se coloca como vítima da sociedade, assim como Cristo na cruz, e ninguém fala nada, e todo mundo fica nessa coisa de, ah não, mas vamos amar, vamos respeitar e tal. Então, nunca se esqueça, se vocês comunistas, né, são ali os martirizados da sociedade, perseguidos pelas autoridades e tudo mais, vocês são porque são como um mau ladrão, que também estava crucificado, mas não se converteu, morreu em pecado, morreu negando a Cristo, morreu com um discurso vazio e um discurso mundano. Tá? Então, não acredite, se você é adepto desse tipo de coisa, nunca use o nome de Deus para nada, nunca se compare aos mártires, nunca se compare a Cristo. Você é um anticristão, não merece respeito e tem que se converter, senão o seu futuro vai ser o inferno, a sua eternidade vai ser o inferno, assim como o mau ladrão. Que Deus abençoe.